não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue. Que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos. Que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. É com esse discurso de Theodore Roosevelt que Brené Brown começa o livro de hoje, A Coragem de Ser Imperfeito. E para você que ainda não entendeu, ninguém ergue estátuas para críticos, nenhuma biografia é escrita para haters, não são os medrosos que constroem a história. O mundo pertence aos vulneráveis e, consequentemente, corajosos. Aos que botam a cara, aos que se mostram para o mundo, são esses que fazem acontecer. Portanto, se você quer abraçar a sua vulnerabilidade no caminho de grandes mudanças, sejam elas pessoais ou profissionais, fica ligado porque esse episódio é para você. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. E o livro A Coragem de Ser Imperfeito foi publicado em 2012. A autora é a PhD em Serviço Social e pesquisadora premiada na Universidade de Houston, Brené Brown. Sua palestra O Poder da Vulnerabilidade no TED já é uma das mais assistidas na história, com 50 milhões de visualizações. E nada melhor do que a gente logo indo para a ideia central desse livraço que vamos abordar hoje no Resumo Cast. Estamos aqui hoje, eu, Rafael Pires, Arnaldo Neto, e também contamos com a convidada especial Vivian Hill Stella, que é fundadora da VRS Academy. Vamos lá, a ideia central na opinião de cada um agora. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central desse livro é a seguinte. A autora nos traz, sobretudo, o conceito de o que é vulnerabilidade e alguns temas que permeiam o assunto, evidenciando, através de pesquisas, que o único caminho para ser corajoso, feliz e até empreender é sendo vulnerável. Eu sou Rafael Pires, estou aqui em São Paulo ligando a minha nave e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que viver é passar por momentos de incerteza, correr riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Os dados de diversas pesquisas que a autora Brené Brown fez nesse livro revelam que, ao contrário do que muita gente pensa, a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a melhor definição de coragem. Bom, para mim, eu, Vivian Hill Stella, diretamente de Jundiaí, São Paulo, eu acho que a principal ideia desse livro é justamente dizer para nós que a gente não pode deixar passar a vida esperando o momento de ser perfeito, o momento da gente estar assim com todo o conhecimento possível, e sim, a gente precisa entrar na arena de fato da vida e se jogar com coragem, saber que vai errar, saber que ganhar e perder fazem parte da nossa história e que não há problema em perder, assim como também a gente não tem que ficar nessa busca incessante por ganhar. Eu acho que esse é o grande ponto aí da vulnerabilidade que a Brené traz lindamente com a sua pesquisa aí depois de 12 anos de pesquisa nesse livro. Legal, e não podemos começar diferente esse episódio falando justamente sobre o tema central desse livro, que é o assunto vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? E aqui a Brené Brown, de acordo ao longo do livro, ela traz várias definições, várias frases, insights. Eu gostei de uma que diz aqui: vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. De acordo com algumas pesquisas que a autora fez, algumas dessas respostas
Por exemplo, olha só, expressar uma opinião impopular. Isso é vulnerabilidade. Pedir ajuda, dizer não, começar meu negócio próprio, ser o primeiro a dizer eu te amo sem saber se a declaração será retribuída, mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado, ser promovido e não saber se eu vou ter sucesso nesse novo cargo, ser demitido, tentar alguma coisa nova depois dessa demissão, apresentar um companheiro ou uma companheira para a família, fazer exercícios em público, mesmo quando a gente está fora de forma, admitir que você está com medo, pedir perdão, ter fé, enfim, são apenas algumas das declarações de pessoas que responderam a essa pesquisa da autora. E eu gostaria de saber de vocês, Arnaldo e Vivian, o que é vulnerabilidade, e me contem uma situação que vocês notaram que estavam ali vulneráveis. Para mim, vulnerabilidade, a resposta do que é isso, está no título do livro. É a coragem de ser imperfeito. E Rafa, você conhece muito bem a situação na qual eu me senti vulnerável. Quando eu recebi um e-mail escrito "Você quer ser o novo apresentador do Resumo Cast?", ao mesmo tempo eu olhei para aquela descrição do e-mail, você lê um livro por semana, você resume livros, e pensei, essa vaga é minha. Por outro lado, os gremlins na minha cabeça, como a autora chama os sabotadores, a Brené Brown chama de gremlins, adorei o nome. Por outro lado, os gremlins na minha cabeça começaram a falar: mas e se você se esforçar muito para fazer isso? Você vai gerar uma expectativa muito grande de conseguir essa vaga, vai fazer o processo seletivo, e se você não passar? Já pensou o tamanho da decepção? Pô, fica quietinho, não abre essa janela não na sua vida, deixa isso quieto, vai que você se prepara para isso, espera isso, compartilha com seus amigos e vai ter que falar para eles que não passou. Então, Rafa, eu confesso que embora aquele e-mail representasse tudo que eu sempre sonhei na minha vida, durante alguns momentos eu pensei em não ir em frente com medo de encarar essa vulnerabilidade, esse medo de não conseguir, essa chance de falhar, com medo de abrir uma porta para a felicidade e ver essa porta se fechando. Mas graças a muito trabalho interno, a muito autoconhecimento, a muitos livros, eu de fato fui em frente, encarei essa vulnerabilidade, tive coragem, afinal não existe coragem sem vulnerabilidade, e estou aqui hoje apresentando com você e com a Vivian esse programa. Então, você conhece muito bem esse episódio e vocês todos, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, sou muito grato à minha vulnerabilidade e, consequentemente, à minha coragem, que foi o que me fez estar aqui hoje com vocês. E sabe, Arnaldo, te ouvindo falar, é exatamente o que a Brené vai falar ao longo de todo o livro dela, como a gente precisa trazer a vulnerabilidade para se conectar com as pessoas. E você contando essa história, me lembrei, inclusive, do que eu vivo hoje em dia. Eu dou cursos em empresas, dou palestras, enfim. E dá um frio na barriga a cada nova palestra, seja no online, seja presencial. E a própria Brené Brown vai contar nesse livro dela e nos outros também, como ela se sente também vulnerável quando vai dar uma palestra. E ela, que é uma das mulheres mais vistas ao redor do mundo com o seu TED sobre vulnerabilidade. Então, acho que é interessante a gente contar para as pessoas que estão ouvindo a gente que nós todos aqui somos vulneráveis, sim. Cada um de vocês que estão ouvindo também. A gente supera os nossos obstáculos, nossas crenças, nossos gremlins internos. Eu também adoro esse termo dos gremlins que ela vai usar no livro. Não sei se quem está ouvindo aqui conhece esse filme do Spielberg, da década de 80, então vale a sugestão para assistir. E eu acho que o importante é trazer também sobre vulnerabilidade, primeiro, que não é fraqueza. Tem muita gente que ainda associa o ser vulnerável com, nossa, eu vou me mostrar muito frágil. Não é isso. Cada vez que a gente sente alguma coisa, a gente está vulnerável. Sentir felicidade, alegria, amor, ou sentir uma ansiedade, um nervosismo, um certo medo por querer ser perfeito, que é esse convite que ela faz, a coragem de ser imperfeito. E aí queria trazer alguns pontos que ela vai falar também de vulnerabilidade, como, por exemplo, as pessoas acham que, assim, a vulnerabilidade no outro é bonita, em mim é fraqueza. Então é como se assim, não, vulnerabilidade não é pra mim, é pros outros. E tem que ser pra gente, a gente tem que se colocar nesse lugar de fato, tem que ter coragem pra fazer isso. E também não é expor totalmente a sua própria vida, tem a ver com você criar confiança. Então quem tá ouvindo aqui a gente, já tem algum laço de confiança com o Resumo Cast, com cada um de nós. Então de fato a gente entender pra também não parecer falsa essa forma de compartilhar sobre você mesmo.
E aí, o último ponto, para terminar essa minha fala nesse momento, é também lembrar que vulnerabilidade é entender que não é que a gente tem que se garantir sozinho. Nós somos seres sociais, a gente precisa de apoio. E ela vai trazer isso de uma forma muito bonita, que nós líderes, nós pais, mães, nós empresários, a gente precisa pensar em comunidade, agir em comunidade, contar com uma rede, porque senão a gente fica ainda mais suscetível ao perfeccionismo, que é justamente o contrário da vulnerabilidade. Legal, e não tenho como, depois de escutar essas explicações de vocês, com esses exemplos, tenho certeza que você, ouvinte do Resumo Cast, já entendeu o que é vulnerabilidade, e a gente não tem como falar, não tem como abordar ou se aprofundar nesse assunto, vulnerabilidade, sem antes entender o que é escassez. A autora traz alguns temas aí congruentes, semelhantes, que fazem parte do universo da vulnerabilidade, e escassez é um deles. Então, segundo a autora, a Brené Brown, escassez é o problema de nunca se achar bom o bastante e ou suficiente o bastante. E talvez você agora em casa, escutando, lavando a louça, dirigindo o carro, treinando, onde quer que esteja, pense, não, isso não acontece comigo, eu não tenho essa mentalidade de escassez. Será que não? Então, me conta se você já fez alguma das coisas a seguir. Por acaso algum dia você já acordou pensando, não dormi o suficiente? E depois levantou da cama, olhou pro celular com um monte de coisa para fazer e pensou, não tenho tempo suficiente. Segundo a autora, esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta da presença dele ou até examiná-lo. Então a gente passa a maior parte da vida ouvindo, explicando, reclamando e se preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Isso acontece no começo do dia e também no final. No final do dia você pode pensar, caramba, eu não vou dormir o suficiente porque eu estou indo dormir tarde, eu não trabalhei o suficiente porque eu não entreguei o suficiente que eu tinha que entregar hoje. Então, será que você realmente não sente a escassez? E aí, dentro da escassez, a autora nos fala sobre 3 tipos de escassez que acontecem muito com a gente. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos agora, tá? A primeira é a vergonha, que é o medo do ridículo e da depreciação, sabe? Quando você eventualmente vai falar alguma coisa para alguém ou vai expor alguma coisa para um público, como nós estamos aqui agora, expondo aqui para vocês, primeiro acontece esse tipo de escassez que é a vergonha. Também acontece a comparação. Caramba, será que esse podcast vai ser tão bom quanto o outro? Então outro tipo de escassez também pode ser a comparação. E o terceiro tipo de escassez é a desmotivação. Quando as pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas. E aí é mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências. Agora que você sabe o que é escassez, quais são os tipos de escassez e como que essa escassez se reflete no seu dia a dia, me conta, a sua mentalidade é de escassez ou abundância? Bom, se você percebeu que é de escassez, calma. Tem um episódio aqui no Resumo Cast chamado justamente o contrário da escassez, chamado abundância, lá na primeira temporada, que vai te ajudar muito a mudar o seu mindset. Então, escuta esse episódio até o final, escuta a abundância e depois conta pra gente o que aconteceu com o seu mindset. Eu já fico logo lembrando, quando você falou, Arnaldo, sobre escassez, né, esse problema de nunca se achar bom o bastante. E eu duvido que alguém nunca passou por essa situação. Inclusive, a gente passa isso quando a gente começa um negócio próprio. E empreendedores, vulnerabilidade faz parte praticamente do dia a dia de vocês. Para quem está preocupado em inovar, fazer alguma coisa fora da caixa, ter ideias criativas, vulnerabilidade faz parte do dia a dia de vocês. E como quando a gente fala sobre vergonha, eu logo me lembro nas épocas de escola, né? Quando a gente era pequeno, eu era pequeno, eu tinha aquela vergonha de levantar a mão e fazer uma pergunta na sala de aula. Por que eu tinha essa vergonha? Justamente por medo da crítica dos outros alunos ou crítica, de repente, de um professor, né? Poxa, mas de achar que a minha pergunta seria a pergunta mais besta, a pergunta mais idiota do mundo ali naquela situação. E isso acontece muito, isso acontece bastante na educação, isso acontece bastante em reuniões de empresas também, onde, como o Arnaldo falou, as pessoas têm geralmente um pouco de receio de levantar a mão, de sugerir ideias
com medo de algum ataque, de alguma represália de algum líder, ou então até mesmo dos companheiros de equipe. E quantos negócios já deixaram de inovar, e por deixarem de inovar já não existem mais, justamente por causa disso, por ser composto ali de pessoas, de equipes, pessoas que têm vergonha, pessoas que têm ali aquela vergonha e não agem com coragem e acabam aí cedendo, né, acabam cedendo a isso que a Brené Brown fala no livro. Aí tem uma pergunta aí para vocês. Depois que a gente compreende, que legal, então para nós sermos ali vulneráveis, vivermos essa vulnerabilidade, já que ela faz parte da vida de todos nós, então primeiro a gente precisa vencer a vergonha, né? Então, o que a gente faz? Como que a gente faz para compreende o que é vergonha, sabe que precisa vencer a vergonha para ser uma pessoa vulnerável e que isso é bom, isso é coragem. Então, o que a gente deve fazer? E a resposta aqui da autora no livro, ela aborda isso em alguns pontos, é sobre a resiliência. A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Vocês têm alguma dica nesse caso de como que a gente pode vencer a vergonha? Que daí eu já depois conto aqui uma dica da própria autora no livro. Bom, primeiramente, Rafa, algumas coisas sobre vergonha, tá? Todos nós sentimos vergonha. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. Como a Brené Brown fala o tempo todo, você não consegue desligar a vergonha sem desligar o resto. Então a primeira coisa é essa. Depois, todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. A gente tem vergonha de falar sobre a vergonha. Depois, quanto menos nós falamos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Então, antes da gente tentar entender como resolver essa vergonha com a resiliência, é importante você entender esses 3 pontos. E entre tantas definições que a autora dá no livro, para mim, a principal que ela dá é a seguinte: vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Sem dúvida, ao longo do livro, existem várias maneiras para você lidar com essa vergonha, com resiliência e outras coisas. Mas o primeiro passo é você entender o que é vergonha e que todos nós passamos por isso. Arnaldo, e você falando, né, acho importante destacar um ponto que ela diz, quando ela coloca assim que a vergonha é uma dor real. Então a gente sente mesmo, né? Tenta pensar assim, já que eu falei do exemplo de falar em público. Quando você fala em público numa reunião e alguém faz uma pergunta e você não sabe responder, se você tem esse perfeccionismo e tem várias questões aí que você não consegue nem dizer assim, eu não sei responder, isso dói em você, sabe? Você fica lembrando daquele momento e você fica se remoendo com essa lógica da escassez. E aí lembrar também que ela vai dizer que a vergonha, ela corrói a parte de nós que acredita que a gente pode mudar e fazer melhor. Então, de fato, a gente tem que encarar essa vergonha, a gente tem que superar essa vergonha também. E aí é claro que a resiliência é a palavra-chave que ela vai usar. E o que eu acho interessante é que a Brené, ela fala de temas tão profundos, de uma forma tão leve, que você se reconhece, fala, nossa, eu já passei por isso e eu realmente tenho vergonha, ou pensei nessa lógica de não sou bom o suficiente. Eu gosto particularmente dos capítulos que ela vai mostrando sobre a questão do trabalho, da educação, da relação pais e filhos, porque vai trazendo muito para a vida concreta como a gente tem, às vezes, vergonha de ter falado alto com o filho, como a gente tem vergonha de ter uma ideia e a gente não consegue falar sobre ela. Então, de fato, a gente procurar se expressar, procurar entender o que está dentro da gente para poder também se expressar com as pessoas, faz diferença e vai trazendo mais bagagem para o lado da resiliência do que para o lado da vergonha e da escassez. Bom, falando sobre vergonha, uma coisa que é legal, aqui no livro, né, bom, a Vivian no começo desse episódio, ela deixou bem claro, né, a Brené Brown, ela passou aí 12 anos fazendo uma pesquisa extensa sobre o assunto, e ela levantou muitos dados, e ela revela esses dados todos no livro, e ela levantou ali 12 categorias, né, as 12 principais categorias de vergonha, e dentro dessas 12, as mais comuns são imagem corporal, envelhecimento, aparência, dinheiro, criação de filhos, maternidade, paternidade, esgotamento, ressentimento e medo.
Então, se você se enquadra em alguma dessas categorias, né, você faz parte aí dessas categorias mais comuns de vergonha. E uma coisa que eu acho uma dica, né, pra gente contornar essa vergonha, só complementando aquilo que vocês já muito bem falaram, a Brené Brown no livro ela diz o seguinte, que a gente desenvolve essa resiliência em relação à vergonha falando da própria vergonha. E eu tenho uma pergunta para você, ouvinte do Resumo Cast. Você é aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que conversa, que fala como você se sente? Você pede o que você tá precisando quando você tá com vergonha? Você se expõe? Porque, de acordo com a autora, ela acredita que escrever sobre as nossas experiências de vergonha é um componente importante e poderoso aí para você superar essa vergonha. Então, olha só, né? Quantos livros a gente aborda aqui no Resumo Cast que fala sobre o poder da escrita. E nesse caso, a gente pode usar esse poder, essa ferramenta da escrita, que com um custo muito baixo, né? Um caderno, uma caneta, ou então qualquer aplicativo faz isso, um aplicativo de notas, e a gente escrever e falar sobre a vergonha. Então, uma dica da autora é o seguinte, ela diz o seguinte, que quando ela tá com qualquer tipo de situação que ela vai ver que ela vai se expor, ou então é que ela precisa conversar uma conversa desagradável com alguém, uma conversa um pouco mais séria, ou quando ela precisa fazer um grande pedido de uma necessidade que ela tá tendo no momento, ela antes escreve, e isso dá uma força, uma fortaleza ali para ela entrar em ação e realmente falar sobre isso, realmente pedir e entrar em contato com as pessoas. E aí vem a dica dela, acontece da noite pro dia? Não, isso não vai acontecer da noite pro dia. De acordo com ela, leva-se tempo para amadurecer essa prática de escrever, de falar sobre a vergonha e também adquirir a coragem para reconhecer as falhas e também falar sobre as coisas difíceis que fazem parte da sua vida. E eu tenho um exemplo bem pessoal aqui da minha vida, o Arnaldo já sabe, muitas pessoas já sabem, mas a maioria não. Eu sou casado já há 4 anos, mas estou junto com a minha esposa já há 8 anos, e a minha esposa é uma pessoa que tem um problema muito sério, né, uma dificuldade muito séria em relação à depressão, de algumas coisas que ela passou, alguns problemas bem sérios que ela passou quando era criança. E por muito tempo, para falar a verdade, por mais de 35 anos, a minha esposa ela não se abria, ela não se expunha em relação a isso. Ela se retraía. Então ela nunca falou, isso era uma vergonha para ela, né, assumir isso, depressão, e ela nunca falou sobre isso. E de uns 2 anos para cá, ela vem falando, né, criando essa coragem para ser imperfeita e de expor ajuda quando ela precisa, de expor a opinião dela, de conversar comigo e com outras pessoas, de como ela está se sentindo naquele momento, no momento de fraqueza, no momento, de repente, que ela não consegue nem sair da cama. Então isso é uma coisa que realmente, o que a Brené Brown fala no livro, eu concordo muito com ela, porque eu vejo isso aqui em casa, né? O quanto falar da sua vergonha te traz coragem, te empodera a superar justamente essa vergonha. Rafael, uma coisa que eu queria comentar, né, com vocês e com os ouvintes também, é quando ela fala de vergonha, tem uma questão de gênero também. Ela vai perceber na pesquisa dela que homens e mulheres têm vergonhas de coisas diferentes. Então, em geral, as pessoas pesquisadas por ela, as mulheres têm mais tendência a ter vergonha da aparência e os homens mais uma questão de fraqueza, de não sucesso. Então ela vai falar longamente sobre essa distinção de gênero e como a gente não deveria ficar com essa carapuça do gênero e, na verdade, entender da onde está vindo essa vergonha de ou aparência, ou de fraqueza, ou de sucesso, ou os outros tipos de vergonha. Então eu acho importante a gente também ter esse olhar das diferenças e do ser humano integral, independente da questão do gênero, né? Então, só para complementar essa ideia da vergonha também. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Então, os mitos da vulnerabilidade são os seguintes. 1. Vulnerabilidade é fraqueza, tá? Lembrando que isso é um mito, tá, gente? 2. Vulnerabilidade não é comigo. 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Eu vou voltar nesse. E 4, eu me garanto sozinho. Voltando no 3, Rafa, seu exemplo foi perfeito. A sua esposa sentiu um lugar seguro para falar sobre isso com você e vocês hoje em dia conseguem evoluir juntos, né? Só que o que a gente vê, ao contrário disso, hoje em dia, muito até em redes sociais, é as pessoas confundindo vulnerabilidade com exposição.
Gente, atenção! A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limite. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente, tá? A vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Contar tudo na sua vida para um estranho ou na rede social não é vulnerabilidade, mas sim querer aparecer. Isso não é a minha opinião. Isso é o texto da Brené Brown que está no livro, depois de 12 anos de pesquisa. Então, acho que dentre esses 4 mitos da vulnerabilidade, esse terceiro é um que eu vejo muito comumente as pessoas errando hoje em dia, e achei importante constatar essa história. E sabe, Arnaldo, vale também fazer um link com outro episódio do Resumo Cast da Comunicação Não Violenta, o livro do Marshall Rosenberg. Eu acho que esse livro da Brené Brown com o do Marshall nos dão aí uma potência de ferramentas e de formas de ver e ser em relação às outras pessoas que faz toda a diferença hoje em dia. Então a gente associar vulnerabilidade, empatia, sentimentos, como é que a gente se expressa. Então acho que vale para o ouvinte, se você ainda não ouviu o episódio do Marshall, acho que vale ouvir para até complementar o que a gente está trazendo aqui nesse sobre vulnerabilidade. Vocês vivem, Rafa, já sabem disso, né? O ser humano tem mais facilidade de reconhecer as coisas quando ele consegue comparar. Então, você só conhece o frio porque conhece o calor. Só sabe quem é alto quando viu alguém baixo. E fica mais fácil para a gente saber o que é vergonha ao comparar com culpa. Enquanto a culpa julga a atitude, a vergonha julga a pessoa. É aquela história do eu fiz uma coisa má versus eu sou má. E aí o exemplo que a autora dá no livro é o seguinte: a grande parte de pesquisadores e terapeutas que lidam com o tema concordam que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. A culpa é eu fiz uma coisa má e a vergonha é eu sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. 12h20, ele te liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Você esqueceu e a sua conversa interna é: que idiota que eu sou um péssimo amigo. Isso é vergonha, você está se culpando. Se ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for: eu não acredito que eu fiz isso, que coisa horrível de se fazer. Isso é culpa, você está julgando a atitude e não a si mesmo. Uma pequena dica aí para você poder entender essa diferença e ficar ainda mais claro o que é vergonha. E não posso deixar de perguntar uma coisa para vocês, até para dar sequência aqui no episódio. Como essa cultura, né? A gente tá falando da vergonha, a gente falou sobre escassez, já definiu bastante aqui o que é a vulnerabilidade, quais são os mitos. Como que essa cultura dessa escassez, essa cultura de fazer parte dessa vergonha, como isso influencia escolas, empresas e famílias? Um bom exemplo disso é que, segundo a autora, o assassino secreto da inovação é a vergonha. A gente não consegue medir a vergonha, mas ela está sempre lá. Sempre que alguém não compartilha uma nova ideia e deixa de passar para algum gerente ou superior algum feedback necessário, ou que tem medo de expor diante de um cliente uma eventual inovação, pode ter certeza que a vergonha está por trás disso. Sabe? Aquele medo profundo que temos de errar, de ser depreciados e de nos sentirmos menos do que o outro. É o que nos impede de assumir esses riscos indispensáveis para fazer empresas avançarem. Então, se você quer implantar uma cultura de criatividade, renovação e inovação, na qual riscos concretos têm que ser assumidos, tanto em nível coletivo quanto individual, comece por desenvolver em gerentes essa capacidade de estimular a vulnerabilidade em equipes. Talvez sim, isso exija que os próprios gerentes sejam vulneráveis primeiro. Esse conceito de que o líder tem que estar no comando, ser perfeito, ter todas as respostas, é ultrapassado e paralisante. Esse conceito causa um impacto muito prejudicial sobre pessoas ao arraigar nelas a ideia de que elas sabem menos e são inferiores. E a receita para o fracasso é essa: a vergonha que se transforma em medo e um medo que conduz à aversão ao risco, e a aversão ao risco aniquila a inovação. Então, se você quer inovar na sua empresa, na sua escola, no seu negócio, na sua família, tenha uma cultura que valoriza a vulnerabilidade, que valoriza a exposição e até o erro, para que as pessoas possam fazer isso e, errando, eventualmente acertem.
E sabe que pensando no ambiente da escola, se vocês lembrarem da escola, tem muito de vergonha, de culpa e pouco de vulnerabilidade sendo algo valorizado e trabalhado. Então a gente tem um longo caminho, desde a educação infantil até a educação de adultos, para que as coisas mudem. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo nesse livro é justamente o manifesto que ela faz nos capítulos em que ela vai falar sobre liderança, sobre educação e sobre a relação pais e filhos também. E ela vai, num trechinho desse manifesto, vai falar assim, o que nós pedimos, como se fossem os alunos liderados, falando com os líderes, enfim, o que nós pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venha de nós. Quer dizer, as pessoas estão clamando por me escutem, deixa eu me expressar, deixa eu falar. E eu trabalho muito com comunicação há 15 anos nas empresas e eu vejo justamente esse movimento. As pessoas querem cada vez mais se expressar, elas têm canais para isso, ou elas pedem esses canais e ao mesmo tempo tem líderes que não dão esse espaço, que não dão esse canal. Então, de fato, o líder precisa se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. O empreendedor já tá, né, gente? Quem é empreendedor, a gente tá sempre nesse momento, ufa, vou precisar fazer alguma coisa nova, vou ter que ser resiliente diante de uma pandemia ou de uma mudança. E ela vai falar justamente isso, né? A gente tem que ter visão, o empreendedor mais do que ninguém tem que ter visão, e aí a visão tem que ser aliada com essa vulnerabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, empreendedores, professores, líderes, pais e mães, eu sou mãe de 2 meninas, eu também me sinto muito vulnerável em vários momentos, então a gente precisa também relaxar. Às vezes eu, quando leio esse livro, releio em alguns momentos, eu falo, nossa, ainda tem um percurso a ser caminhado aí como mãe de 2 crianças que estão crescendo, que me impõem novos desafios, e esse desafio de não querer ser toda hora perfeita de fato. Então é uma jornada, na verdade, não é algo tão trivial, mas uma jornada muito construtiva, né? E Vivian, você falou sobre aprender, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito desse assunto, né, de aprendizado, e a autora ela é bem objetiva em falar sobre isso, né, que aprender e criar são atitudes que, por natureza, nos colocam em posição vulnerável. Então eu vejo a relação, né, da inovação. Gente, hoje nós estamos aí na pandemia, ainda estamos aqui no comecinho, né, estamos no começo de setembro de 2020 e momento mais vulnerável que nós temos aí, né, nas últimas décadas, estamos passando pelo momento mais vulnerável. Ou seja, é o momento mais oportuno para você desenvolver, para você inovar e realmente colocar em prática aquilo que a gente está falando aqui e aquilo que a autora coloca de uma forma mais aprofundada no livro. E uma coisa que eu acho muito legal que ela diz é que vergonha produz medo. A vergonha diminui nossa tolerância à vulnerabilidade e, com isso, atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E aí eu quero terminar esse insight justamente falando, né, porque quando ela falou sobre isso, produtividade, né, poxa, a vergonha atrapalha, no fundo, né, a vergonha vai atrapalhar a produtividade. E aí ela explica sobre isso, eu acho muito legal. Por que produtividade? Porque a gente passa muito tempo não se expondo, a gente passa muito tempo com medo do que os outros vão achar, se a minha ideia realmente é boa, se o meu produto será aceito, poxa, se esse texto que eu escrevi as pessoas vão gostar ou não, será que as pessoas vão me criticar, será que eu vou ser ridicularizado na internet? Então, ou seja, tudo isso é perda de tempo, então atrapalha a produtividade e a gente passa muito tempo, muitas vezes, pensando em coisas negativas. E uma coisa que eu quero dar liga aqui pra gente continuar a nossa conversa é justamente para falar sobre um arsenal, né? A Brené Brown, ela traz ali no livro 3 escudos, né? 3 formas de escudo que ela chama de arsenal universal contra a vulnerabilidade. E, de acordo com ela, todos nós incorporamos isso de algum modo. São 3 escudos. O primeiro é o escudo da alegria como mau presságio. Isso me tocou. Então ela diz o seguinte, que numa cultura profunda de escassez, como nós vivemos, esse escudo da alegria como mau presságio é aquilo, olha, aproveita enquanto tá bom agora, porque vai piorar, né? Se tá bom agora, você tem a certeza que um dia vai piorar. Então, sabe quando a gente acorda pela manhã e a gente diz, né, o trabalho vai bem, na família tá todo mundo com saúde, a gente tem comida na mesa, a casa tá paga, o aluguel tá pago, enfim, as contas estão pagas, eu tô me sentindo bem hoje, poxa, isso é ruim, né? Isso é ruim. Então quer dizer que alguma coisa
ruim vai acontecer. É bom a gente ficar esperto, né? Então eu queria saber de vocês em relação a esse escudo da alegria como mau presságio. Se vocês têm algum exemplo que vocês já passaram de ser vítima disso aqui. Gente, eu passo isso todo dia, sinceramente. Todo dia. Eu juro que eu leio, estudo, falo de vulnerabilidade, mas eu sempre penso assim, nossa, tá indo tudo bem, tá vindo alguma coisa que eu não tô vendo, sabe? E a Brené fala disso também naquele... Não é nem um episódio, é uma fala dela num teatro, que tá disponível no Netflix, e ela fala que ela também se coloca nesse lugar, assim, de, não, tá tudo muito correto. Então eu acho que esse, pra mim, é um dos escudos que mais me veste, assim, e eu preciso lutar contra ele. Quando eu fiz pela primeira vez, gente, um exercício com as minhas crenças limitantes, foi no Método CIS do Paulo Vieira, em 2017. Eu lembro que eu diagnostiquei uma frase que meu gremlin interno me falava, que era a seguinte: depois de uma coisa boa, vem uma coisa ruim. Isso tem tudo a ver com esse escudo da alegria como mau presságio. Porque olha só, Rafa, olha só, Vivi. A gente fala muito aqui de gatilhos mentais. E se a crença você acredita é que depois de uma coisa boa vem uma coisa ruim, a coisa boa é um gatilho para coisa ruim. E aí você passa a não querer a coisa boa, porque depois vem coisa ruim. E aí você usa esse escudo da alegria como um mau presságio e você se priva de coisas boas com o medo de que depois venha algo ruim. E aí, gente, com muitos livros, muito autoconhecimento, muito resumo cast, eu ressignifiquei a crença que depois de uma coisa boa, vem uma coisa ruim. Hoje, a frase que eu me conto para calar meu gremlin é a seguinte: se algo bom aconteceu, eu fiz por onde e tenho todas as condições de fazer de novo. Olha que maravilha. Então, ressignifiquei o meu escudo da alegria, calei meu gremlin e hoje sei que depois de uma coisa boa, outra pode acontecer. Muito legal, Arnaldo. Muito bom isso. E eu quando já vi livros, enfim, já também participei de treinamentos em que vem, né, essa crença que pra mim é uma crença limitante, né? Como você muito bem falou. Aproveita que agora tá bom, que se tá bom agora quer dizer que vai piorar amanhã, né? Por quê? Quem disse isso? Por que isso precisa ser assim? Só que o que acontece? Muitas pessoas realmente acabam fazendo parte dessa narrativa, acabam repetindo isso com certa frequência no dia a dia, e isso acaba sendo o quê? Um comando, né? Quando você fala, estou passando por um momento bom agora, mas é melhor eu ficar esperto, porque amanhã alguma coisa ruim pode... Tá tudo... existe uma frase, né? É muito bom pra ser verdade, né? Tá muito bom pra ser verdade. E isso, nesse momento, você tá dando um comando pro seu cérebro, ele está feliz agora, ele está passando por um momento bom agora, e ele está pedindo um momento ruim. Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar ele em experiências negativas, e isso acaba se transformando realmente na sua realidade, né? Acaba se transformando nos seus resultados, que nesse caso não será um resultado positivo, porque você realmente está programando ali seu subconsciente para ter um momento ruim, ou uma notícia ruim, algo difícil, depois de um momento em que você está alegre, depois de um momento que você está bom aí, considerado bom, alegre na vida, feliz. Olha só, né, a Brené Brown, ela traz alguns dados aqui, algumas frases. Olha só como algumas pessoas completaram a frase nas pesquisas dela, tá? A frase é: eu me sinto ou eu me senti mais vulnerável quando? Então olha só alguma das respostas eu quero compartilhar com vocês. Eu me senti mais vulnerável quando olho para os meus filhos dormindo, admito como amo meu marido ou minha esposa, como amo meu emprego. Eu me sinto mais vulnerável quando observo meus pais brincarem com meus filhos. Eu me sinto mais vulnerável quando estou combatendo uma doença grávida ou uma doença grave. Eu me senti mais vulnerável quando engravidei. Eu me senti mais vulnerável quando fui promovido. Eu me sinto mais vulnerável quando me sinto feliz. Então são alguns dos momentos bons de coisas. Todas essas são experiências maravilhosas, já pude viver algumas delas eu ainda vivo, e realmente, né, como isso faz sentido, né? As pessoas estão no momento alegre, estão no momento feliz, mas elas estão ali vulneráveis, né, achando que vai ser algo ruim, vai acontecer depois. E aí, por que acontece isso? De acordo com a autora, a resposta é que a gente acumula um estoque de imagens negativas
assistindo notícias, filmes, séries, documentários e por aí vai, que trazem cenas negativas a todo momento. Essas cenas negativas, elas ficam gravadas em nosso sistema neurológico. Como combater isso? De acordo com as pesquisas da autora, o antídoto para a alegria, como mau presságio, é a tão falada gratidão. E a dica da autora é o seguinte: dizer em voz alta, eu estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por 3 pontinhos. Então, eu queria saber de vocês aí em relação a esse exercício, se vocês acham que realmente isso é válido, se a gratidão é realmente o antídoto para essa alegria e para essa alegria como mau presságio. Rafa, olha que legal, cara. Eu fiz um experimento, tá? Foi proposital. Eu falei, de vez em quando eu tô com uma rotina muito enraizada e ela tá assim, automática, no bom sentido, eu gosto de abandonar essa rotina por uma semana para ver de fato quanto que ela faz falta, tá? Já fiz isso com ler, escrever, fez uma falta brutal e nunca mais abandono, tá? E eu fiz isso recentemente com gratidão. E eu falei, bom, vou ficar uma semana sem fazer o exercício clássico da gratidão, de anotar 3 motivos por gratidão no começo do dia seguinte, referente ao dia anterior. E olha que curioso, eu tenho 2 pastas no Trello, que é o aplicativo onde eu organizo a minha vida. Uma chama gratidão, outra chama melhores dias. Olha o resultado do meu experimento. Durante os 7 dias nos quais eu não fiz a gratidão, eu não anotei nenhum dia dos melhores dias. Quando eu voltei, eu anotei 7 dias em sequência em melhores dias. O que eu concluí com isso? A diferença entre um bom dia e um dia ruim é a sua capacidade de ser grato por ele. E se você está aqui escutando a gente, você consegue andar, respirar, se alimentar. E se você está agora escutando um podcast, você deve ter isso tudo. Eu tenho certeza que, por pior que pareça o dia, se você conseguir ser grato por coisas tão simples como essas que eu falei, esse dia se torna bom. Então, o resultado desse meu experimento foi que a diferença de um dia bom e de um dia ruim é a sua capacidade de ser grato por ele. Legal, Arnaldo. E, bom, vamos continuando esse arsenal universal contra a vulnerabilidade que a Brené Brown diz no livro. Nós temos aí o segundo escudo, que é o escudo do perfeccionismo. Diz aí, Arnaldo. Afinal, o que é ser perfeccionista? Olha, ser perfeccionista não adianta não querer falar pra mim que você quer melhorar. Não, ser perfeccionista não é se tornar melhor. Tem mais a ver, sim, com ser aprovado pelos outros. Olha que interessante que a autora afirma uma passagem que marcou muito para mim do livro. Perfeccionismo não é o esforço por excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, podemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento, da vergonha e, consequentemente, sermos aceitos e aprovados pelo outro. Se isso é perfeccionismo, como curamos? Segundo a autora, amor próprio. E aí você consegue curar o perfeccionismo com amor próprio através de 3 elementos. Generosidade consigo mesmo, ou seja, dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre e ou falha. Depois, humildade é reconhecer que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral. E por fim, consciência equilibrada, que é você abordar emoções negativas com equilíbrio para que sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. E aí tem 2 citações que a autora faz no livro que explicam isso tudo melhor do que eu e até do que o próprio livro. Uma delas é aquela clássica do Voltaire: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. Ou seja, aquela caminhada de 20 minutos que você faz é muito melhor do que a corrida de 4 km que você não faz. O livro imperfeito que você lança é muito melhor do que o livro perfeito que fica na gaveta. Aquele jantarzinho no delivery, no iFood, entregue em casa, é muito melhor do que aquele restaurante 5 estrelas que você nunca foi. E aí, para fechar, uma citação do célebre autor e cantor Leonard Cohen, que canta, entre outras músicas, Aleluia. Ele fala que é o seguinte: em todas as coisas existe uma fenda, um buraco. E é por esse buraco que a luz entra.
Muito bom, Arnaldo. Provavelmente não vai pra gravação, mas não tenho como esquecer o Leonard Cohen, porque Aleluia foi a música do meu casamento. Pô, que beleza. Versão dele, do Jeff Buckley? Não, foi uma versão cantada, cara. Foi uma versão cantada. A capela, foi chique, a capela com pianinho, foi bonito, poxa. Mas aí foi a sua esposa que pediu, porque você demora muito pra pedir ela em casamento, foi isso? Não, cara, foi a minha esposa que pediu em casamento e ela que pediu essa música aí também. Muito bom. Eu escolhi todo o resto das músicas do meu casamento, mas essa aí, na hora dela entrar, ela tinha que escolher, né, cara? Tinha que ser ela, né? E nós temos aí, então, o terceiro e último escudo desse arsenal aí contra a vulnerabilidade, que é o escudo do entorpecimento. E aqui estamos falando de vícios. E há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Vivian, fala um pouco mais pra gente sobre isso. Sabe que esse escudo, ele é daqueles bem desconcertantes, né? Porque a gente percebe quanto a gente é entorpecido diariamente, assim. Muitas vezes a gente acaba recorrendo a excesso de café, excesso de bebida alcoólica, excesso de trabalho, excesso de mensagens, tudo para sair da realidade, para não enfrentar essa dura realidade às vezes, ou aquilo que nos afeta e nos coloca nesse lugar de vulneráveis, e aí a gente acaba saindo desse lugar e vai para esse lugar do entorpecimento. Então ela vai falar justamente até de uma pesquisa que ela fez com grupos diferentes que lidavam de formas diferentes com essa questão, né, de se entorpecer. Então o grupo A, por exemplo, era um grupo que ele falava assim, não, eu vou procurar achar estratégias para administrar essa ansiedade, essa correria, essa forma de lidar aí, né, saindo da realidade e acalmar um pouco o que eu estou enfrentando, seja o desafio com os filhos, desafio no trabalho. E o grupo B que definiu, então, esse problema como mudar os comportamentos que levam à ansiedade. E ela vai mostrando, então, as formas como as pessoas vão lidando com esse desafio, né? E ela fala assim que os participantes que mais utilizavam o entorpecimento, que eram esses do grupo A, né? Eles deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar modos de entorpecê-la e não mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções. E o grupo B era justamente os participantes que tratavam a raiz da ansiedade, buscando harmonizar suas vidas. E são justamente as pessoas que estão na chave de a coragem de ser imperfeito, de enfrentar essa vulnerabilidade, de lidar com a vergonha, de ver que, puxa, o fato de ter que ficar nessa pandemia o dia inteiro com o filho, o marido em casa, a gente acaba ficando horas no Instagram, por exemplo. Então, vamos tentar enfrentar isso, conversar a respeito, achar formas de lidar, encontrar maneiras de dividir tarefas. E eu vou dizer para vocês, por mim mesma, não é fácil muitas vezes. É mais fácil a gente ficar entorpecido no Instagram e vendo roupa e a vida do outro, como ela tá linda, maravilhosa, e eu tô aqui, e eu engordei, ela emagreceu, enfim. E acho que esse é um grande desafio pra gente, assim, lidar, falar a respeito daquilo que nos afeta e não se entorpecer, seja com o que for. A Brené, nesse livro e também no Coragem para Liderar, ela fala sobre a forma como ela se entorpecia, que era com bebida alcoólica. Então eu não sei vocês, meninos, mas eu assim, às vezes falo, nossa, eu acho que eu vou abrir uma garrafa de vinho, eu não quero pensar em nada hoje. E aí às vezes eu penso, não, vamos conversar, preciso falar sobre o que eu tô sentindo. Então acho que a gente acaba tendo esses subterfúgios, tendo esses escapes, se entorpecendo com outras coisas que não a realidade. Também acho importante dizer para os nossos ouvintes, né, que a gente também tem dias e dias. Acho que tem dia, tô falando agora não como quem está resumindo o livro, mas como uma pessoa que fica pensando a respeito do livro para levar isso para os cursos também. Tem horas que eu falo, nossa, tem dia que eu não quero lidar, não quero falar a respeito. Até o dia que eu falo, não, tá na hora da gente conversar. Então acho que vale para você que está ouvindo e para você que vai ler o livro ou já leu, fazer essa reflexão também, porque senão parece uma nova carga para você. Nossa, toda hora eu tenho que enfrentar a minha vulnerabilidade, mas é de fato ir trabalhando pouco a pouco para que ela seja cada vez mais natural e para você fazer as escolhas de falar a respeito, lidar com isso e não se entorpecer o tempo todo, né? Eu vibrei muito quando eu li isso no livro, porque era uma dúvida que eu tinha, né? E aí eu diagnostiquei uma diferença entre se sentir melhor e se tornar melhor. Vivian, eu tenho certeza que um vinhozinho no final do dia vai te fazer sentir melhor. Mas será que isso te torna melhor? Eu comecei a pensar um pouco sobre isso e eu fiquei assim com essa pergunta na minha cabeça.
Quando é que é diversão? Quando é que é fuga? E a autora dá uma dica. Quando você come ali, a gente não quer aqui ser eremita, a gente não quer ser extremo. Então você pode sim comer o seu chocolate. Mas uma coisa é você comer aquele chocolate ali no momento sagrado, degustando aqueles 4 quadradinhos, que seja. Isso é diversão. Agora você devorar uma barra vendo o Instagram sem nem sentir o gosto, isso é fuga, né? Outra coisa, você vê ali um filme maravilhoso no Netflix, como por exemplo História de um Casamento, com Adam Driver e a Scarlett Johansson, com a sua família no sofá, super presente, isso é diversão. Você ficar zapeando canais durante 2 horas, ficar irritado, desligar a TV e dormir, isso é fuga. E quando é que você foge? Quando é que você encara? Olha, se algo acontecer com você pela primeira vez, então aquele pensamento aparecer pela primeira vez no seu cérebro, talvez na primeira vez você possa até fugir e falar, não, vou dar uma corridinha para esquecer isso. Se aparecer de novo, vai por mim, encara. E tem uma coisa importante que ela vai dizer, né? A gente precisa entender que aprender a lidar, a vivenciar esses sentimentos faz parte da plenitude, faz parte da gente realmente lidar com essa vulnerabilidade. E também ficar atento a esses comportamentos entorpecentes, que é isso que você trouxe, quer dizer, todo dia eu tomar vinho, o que está acontecendo de todo dia ter essa recorrência? Todo dia eu quero correr, nossa, muito, é para quê? É para minha saúde, meu bem-estar, ou eu tô tendo algum escapismo, né? Tô saindo daqui para ir para um outro lugar. E também saber lidar com o desconforto das emoções difíceis, porque a gente vivencia emoções difíceis no nosso dia, no nosso mês, no nosso ano, ainda mais um ano como esse. Então, a gente tem que entender justamente, assim, tudo isso, como é que você consegue lidar de uma forma que não seja se entorpecendo do que quer que seja, né? Empreendedor, eu espero que você que está escutando já tenha entendido que empreender é ser vulnerável, né? Afinal, você vai colocar no mundo uma ideia e você não tem a mínima noção do que vai acontecer depois disso. Então, já entendeu o link entre o livro e empreendedorismo, certo? Mas tem aí um termo que faz parte do universo do empreendedor chamado feedback, que eu sei que quando você escuta te dá aquele frio na espinha, e faz parte dessa história de vulnerabilidade em empresas, em startups, e que temos que falar sobre isso. Então, se você deseja dar feedback de qualidade e ser um bom líder, a vulnerabilidade é o único caminho. E a Brené Brown fala que ela sabe que está pronta para dar feedback quando ela está disposta a sentar ao lado, ao invés de do outro lado da mesa, quando ela deseja colocar o problema na nossa frente, ao invés de entre nós, quando está pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que talvez ela não esteja entendendo a questão completamente, quando ela reconhece o que a pessoa faz bem ao invés de erros, quando reconhece pontos fortes e como a pessoa pode usá-los para vencer desafios, e quando chama a pessoa para responsabilidade sem envergonhá-la ou culpá-la. Bom, isso tudo faz muito sentido em relação a feedback, tá? Então, dar feedback tem que ser uma atividade vulnerável e não uma questão apenas ditatorial, senão o tiro sai pela culatra, não tenha dúvida. E aí, falar de feedback sem falar de liderança é impossível. Líderes têm que lidar com isso o tempo todo. Eu fiquei muito feliz quando ela falou do Seth Godin. O Seth Godin é um autor aí que a gente ama aqui no Resumo Cast. Já resumimos aqui Tribos e Isso é Marketing. E sempre que alguém fale algum livro sobre liderança, eu lembro do Seth Godin e do Tribos. E aí ela falou justamente disso. Ela fala que, o que o Seth Godin escreve no livro é que é difícil encontrar liderança porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. Essa escassez torna a liderança algo muito valioso. É totalmente desconfortável se destacar perante de estranhos. É desconfortável propor uma ideia que pode fracassar. É desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável resistir ao desejo de se acomodar. Então, quando identificamos o desconforto, achamos o lugar onde um líder é necessário. Então, se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está sendo um bom líder. Só um exemplo, tá, que ela conta ali no livro, e ela disse, uma certa professora ali fala: se vocês estiverem confortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Então, ou seja, eu quero
transpor isso agora, né, adaptar isso para o nosso ambiente empreendedor. Ou seja, se você está numa reunião de negócio, se você está numa reunião querendo ali uma criação de uma ideia nova, de um projeto novo, e aquilo está confortável, então quer dizer que vocês não estão aprendendo. Porque a vulnerabilidade, você criar algo novo, fazer parte disso, vai ser desconfortável, como o Arnaldo falou, faz parte do processo, precisa fazer parte do processo. Então, o simples processo de você fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que isso vai acontecer, e explicar que isso vai acontecer e é importante acontecer isso, já é um princípio aí para reduzir ansiedade, para reduzir medo, para reduzir vergonha. E aí o grande desafio, no caso do desafio para os líderes, é, primeiro ponto, ele mesmo precisa ser o exemplo. Ele mesmo precisa ser uma pessoa vulnerável. E isso gera, sim, desconforto. Porque você vai sair daquela posição de líder, eu mando, você obedece. Eu sou maior do que você. Eu tenho todas as respostas. Um líder vulnerável é ser um líder que não tem todas as respostas, que sabe falar, eu não sei. Precisamos encontrar uma solução juntos. Vocês me ajudam? O grande desafio para os líderes é convencer, além dele mesmo, né, além da sua mente, do seu coração, é também se colocar em posição desconfortável dentro de suas empresas, porque isso é uma coisa que vai ferir totalmente ali o que a Vivian falou um pouco atrás aqui no episódio, aquele instinto, ainda mais se é um líder homem, né? Tô falando pela minha percepção. No caso, o líder homem, poxa, não posso passar por esse medo do fracasso, né? Não posso transparecer que eu sou um líder vulnerável, que eu não tenho a resposta, que eu não tenho a segurança, que eu não tenho a certeza do que vai acontecer, né? Isso, se você, empreendedor, tinha algum vestígio ainda dentro de você em relação a isso, aproveite esse período da pandemia, porque isso é um prato cheio para você se desarmar desses arsenais todos aí e sim, né, vivenciar esse período, essa incerteza, esse desconforto, esse processo que faz parte para você sair de um líder comum e tradicional, que amanhã não terá sucesso, para um líder vulnerável e que realmente vai fazer com que a sua equipe, né, os seus colaboradores vão se engajar com você. Isso vai se tornar, vai humanizar o seu ambiente de trabalho. E eu percebo hoje que cada vez mais, com essa invasão tecnológica, cada vez mais as pessoas precisam ser cada vez mais humanas no ambiente de trabalho. Inclusive, né, falando sobre líderes vulneráveis, a gente tem um exemplo aqui mesmo no Resumo Cast de um líder vulnerável e que o Arnaldo vai contar pra gente agora. Eu nunca vou me esquecer a primeira reunião que eu fiz com o Gustavo Carriconde, nosso grande líder, na presença de outras pessoas. Já tinha falado com ele antes, eu e ele, mas com todo mundo do Resumo Cast, a primeira coisa que ele fez a me chamar foi pedir desculpa pra mim, perante a todos, porque ele tinha errado uma opinião que ele tinha dado, ele tinha falado uma coisa que era outra coisa, nada demais, eu não ia nunca lembrar daquilo, mas ele fez questão de falar perante a todos que ele tinha cometido erro de avaliação e assim me deixou muito à vontade para expor minhas ideias. Isso é o líder vulnerável. E não para por aí. Vocês devem ter reparado que o episódio de hoje não conta com a narração, com os comentários brilhantes do Gustavo, que para mim e pro Rafa é um grande mentor há tanto tempo. Então o Gustavo se colocou justamente nesse episódio no lugar de vulnerabilidade e nos permitiu assumir esse episódio, nos colocando também no lugar de vulnerabilidade, assim como a Vivian, que topou o nosso convite para participar aqui de hoje, sem saber muito da nossa estrutura, como é que funciona, e veio aqui e deu um show. Então acho que com essa atitude vulnerável, o Gustavo deu exemplo e permitiu que eu, Rafa, Vivian, e espero que você também em casa seja vulnerável e, consequentemente, corajoso e empreendedor. Sabe, Arnaldo, você falando sobre isso, eu achei tão interessante, né? As pessoas saberem desses bastidores também. E tem algumas perguntas que a própria Brené vai falar sobre cultura, né? Porque cultura é a forma como as pessoas fazem as coisas acontecerem nas suas empresas, nas suas escolas, nas suas casas, enfim. E aí tem, assim, uma pergunta que me chama a atenção, tem tudo a ver com o que você falou. É assim, quais comportamentos são recompensados aqui
quais são punidos eventualmente, onde e como as pessoas estão gastando os seus recursos de atenção, de tempo, de dinheiro. E mais do que isso, né, as pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam. Essas são algumas, são 3 perguntas que eu elenquei aqui, de 10 que ela vai colocar, e que tem tudo a ver com isso, né? Como é que as pessoas fazem as coisas por aqui? Então, Gustavo, diante de uma coisa que ele falou, ele já se retratou, falou para as pessoas, colocou desafio para vocês. Então, de fato, você, empreendedor que está ouvindo a gente, tenta pensar assim, tenta olhar esse livro como também um guia para pensar. Como é que as pessoas agem aqui? Como é que eu ajo como líder? Em que momento eu consigo ter abertura ou não para vulnerabilidade? Como é que eu consigo aos poucos ir encarando problemas, fracassos, ideias novas, sugestões das pessoas de uma forma realmente mais conectada com os outros? E depois de expormos aqui, nós 3, a nossa vulnerabilidade nesse episódio, quero muito que você, ouvinte do Resumo Cast, que está escutando a gente agora, escolha uma coisa na sua vida, né? Escolha uma situação, uma conversa desagradável e faça isso, né? Participe dessa vulnerabilidade e, claro, conte para nós como foi a experiência. E uma coisa para a gente finalizando aqui, uma coisa que eu acho que é muito legal, vou citar um texto que está ali no final do livro, um texto da própria Brené Brown, se eu não me engano, e me corrijam aí se não for dela o texto, tá? Ela diz o seguinte, né, que quando a gente falou sobre vulnerabilidade e quando a gente passa a ter a coragem de ser imperfeito, nós passamos a ser pessoas plenas, de acordo com a visão da autora. E quando nós passamos a ser quando a gente passa a ser pessoas plenas, a gente passa a viver com ousadia. Então a coragem de ser imperfeito é a coragem, né, de ter uma vida com ousadia. Então o texto, eu vou finalizar esse texto aqui, eu acho que é muito legal. Uma pessoa plena cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam, cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo, cultiva um espírito flexível e se liberta da monotonia e da impotência, cultiva gratidão e alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido, cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas, cultiva a criatividade, se liberta da comparação, cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima, cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida, cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições, e cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença de estar sempre no controle. Eu não consigo pensar em melhor maneira de encerrar esses quadros e partir para nossos quadros finais, mas a Brené Brown, com muito mérito, tá bombando aí. Se você escutou o episódio, não conhecia a Brené, ou já conhecia e quer agora se aprofundar, primeiro, claro, lê o livro, lê os outros livros dela e dá uma olhadinha no TED dela, incrível, mais de 50 milhões de pessoas já assistiram. Tem um documentário lindo da Brené Brown também no Netflix, maravilhoso. E ela também deu entrevistas fantásticas para Oprah e para o Tim Ferriss. Em relação ao TED e as entrevistas, você encontra no YouTube, sobre o documentário Netflix. Então, procura mais aí sobre essa diva, rainha maravilhosa, que certamente vai valer a pena. E tem podcast dela também, que ela fala sobre Unlocking Us, né? Unlocking Us, na verdade. E ela vai falar lindamente também sobre como a gente tem que se desbloquear de muitas coisas. Para quem é esse livro? Esse livro, na minha opinião, Arnaldo Neto, é para qualquer pessoa que acha que precisa esconder as emoções para ser forte. Indico esse livro principalmente para homens da geração X que cresceram com o ideal de macho alfa e não se permitem sentir e, consequentemente, criam um muro entre eles, seus familiares, amigos e companheiros de trabalho. Vamos lá, eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para todas as pessoas que se consideram introvertidas e perdem ótimas oportunidades na vida por causa da vergonha ou do medo de se expor. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Para mim, eu acho que ele é essencial para qualquer pessoa que incentive e lidere outras pessoas. Seja você um líder de uma empresa, empreendedor, pai ou mãe, para toda pessoa que às vezes acaba querendo ser perfeita, querendo também sempre fazer o melhor possível e achar que não está sendo sempre o melhor possível. É para você refletir sobre tudo isso e olhar de uma forma com mais plenitude, com mais gratidão para a sua vida, para a sua forma de ser e estar no mundo. O que mais me marcou nesse livro é uma fala da Brené Brown, que tá também no documentário dela, tá no TED, tá no Tim Ferriss, tá em tudo. Essa fala dela me persegue e não foi por acaso, porque isso realmente mudou a minha vida. Você não pode anestesiar a sua dor e não anestesiar todo o resto. Então, quando você foge da dor, você foge também da felicidade, do propósito, de empreender, entre outras coisas maravilhosas. Então, seja vulnerável para a sua dor, sinta ela e sinta também muitas coisas boas, como felicidade, alegria, êxtase, propósito e mais. Para mim, Rafael Pires, o que foi marcante foi quando ela fala justamente na parte final do livro sobre feedback, que ela diz ali sobre sentar do mesmo lado na mesa na hora de você dar esse feedback. E eu confesso que isso me marcou muito, porque eu tinha essa imagem ainda, né, do líder e o liderado, e uma mesa entre eles, né, um espaço, algum bloqueio entre eles, o professor e o aluno, e a mesa entre eles. Então tire essa mesa, sente do mesmo lado. Se você não quiser sentar do lado da pessoa, tire esse obstáculo que está entre você e a pessoa, seja lá com quem você for conversar, seja até, pode ser até mesmo numa palestra, você pode tirar até um púlpito, alguma coisa ali que está ali na sua frente. Isso me marcou muito, sobre sentar do mesmo lado da mesa. Isso traz vulnerabilidade, isso traz humildade e, na minha percepção, isso também traz maior confiança por parte daquele que vai receber o seu feedback. Legal. Frase de outdoor. Arnaldo, pode trocar pela camiseta, tá? Beleza. Olha só. Eu me imagino aqui em Copacabana, andando ali todo orgulhoso com a minha camisa branca no calçadão, com a seguinte frase no meio da camisa: o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Maravilha. Bom, como agora o Resumo Cast tem uma camiseta, então estamos trocando. Eu vou trocar, então. Eu vou colocar minha frase também na minha camiseta. Confesso que foi difícil, hein? Foi difícil porque tem muita frase boa nesse livro, mas eu escolhi essa aqui. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. Uau, depois de 2 frases dessas, deixa eu falar a minha então. Tem tudo a ver com o que eu trabalho, que é aprendizagem, é comunicação, e ela é curtinha, mas acho muito emblemática. Revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venha de nós. Acho que essa frase tem que estar numa camiseta. Desafio para o ouvinte. Bom, a gente falou muito sobre vulnerabilidade, vergonha, escassez, e claro, a gente sempre quer que vocês apliquem isso, tá? Mas de nada vai adiantar você ser super vulnerável no trabalho, com os amigos, se você não fizer isso com a sua família. Eu sei, talvez com a família seja o mais difícil, mas eu te desafio a ser vulnerável e finalmente ter aquela conversa desconfortável que você tem que ter com a sua esposa, filho, filha, irmão, irmã, pai ou mãe. Tem um exemplo lindo no livro que ela dá quando a filha dela foi vulnerável e falou para os pais que estava com medo de fazer uma prova de natação, e que o resultado disso foi que a filha de fato chegou por último na prova, como ela imaginava que chegaria, mas ela foi aplaudida de pé pela família, e ela falou que estava orgulhosa só de ter terminado a prova, mesmo sendo o último lugar. Isso só foi permitido, só aconteceu porque ela foi vulnerável e encarou ali uma conversa desconfortável com a própria família, com os pais, que são as pessoas que ela mais provavelmente admirava e dos quais buscava mais a aceitação. Então você, que escutou muito agora sobre o que é vulnerabilidade, de nada vai adiantar você aplicar isso no mundo se você não começar em casa com a sua família. Te pergunto agora, para quem da sua família você pode agora se mostrar vulnerável para ter uma conversa que vem evitando há anos e finalmente se aproximar como você deveria e como deve ser? Faça isso e se puder depois conta pra gente, que vai ser um prazer compartilhar esse relato com você.
Eu quero saber, Vivian, diz aí pro pessoal, quem tá escutando a gente, como que a gente consegue aí achar você nas redes sociais ou aí na internet? Muito bem, então no Instagram eu estou como Vivi Rio Estela e sou idealizadora da VRS Academy, então VRS_Academy no Instagram. Podem me procurar no LinkedIn também. Eu venho publicando várias passagens do livro dela também no Instagram, porque ele me inspira, né? É um livro fundamental para o trabalho que eu desenvolvo nas empresas, voltado à comunicação e aprendizagem. Então podem me procurar por lá para a gente conversar ainda mais sobre esse livro. Muito obrigada por estar nesse episódio. É um livro que mora no meu coração, tanto quanto Coragem para Liderar. Então é uma alegria fazer parte desse momento tão simbólico também para vocês e para o Resumo Cast. Obrigada mais uma vez. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E agora quero te fazer um convite para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é onde a gente aqui do Resumo Cast debate ao vivo semanalmente cada livro que a gente resume e publica em nossos canais toda segunda-feira. Se você quer se aprofundar nos livros que debatemos aqui no Resumo Cast e também estar junto com outros ouvintes e apoiadores que também gostam de trocar ideias sobre grandes livros para empreendedores, então saiba que o Clube do Livro é o lugar onde isso acontece. Acesse agora resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora do Resumo Cast. E assim você terá acesso exclusivo aos encontros semanais do nosso Clube do Livro. Não posso deixar de agradecer e mandar um grande abraço a todos os nossos apoiadores e, claro, aos nossos queridos Tribers conselheiros que apoiam o nosso projeto e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Carlos Alexandre Perim, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Muito obrigado, um grande abraço, desligo minha nave por aqui e até o próximo episódio. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.